Oi, gente, começando então mais um vídeo pro canal. Como vocês já viram no título, eu já vou logo começar respondendo essa pergunta e é sobre esse assunto que eu vim falar com vocês aqui hoje. Mas antes de eu responder essa pergunta, eu já quero pedir para você se inscrever no canal e se você chegou até aqui apenas por esse assunto, né, por esse tema. Então, eu sou Elaine Moura, né, vou me apresentar aqui para vocês. Me chamo Elaine Moura, eu tenho 4 filhos e aqui nesse canal eu gravo o vlog da minha rotina, minha vida de mãe e dona de casa, com algumas dicas aí para mamães e donas de casa também. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, convido você a estar se inscrevendo no canal e já deixem um like para fortalecer esse canal aqui, para estar crescendo mais, né, e chegando a mais pessoas. Então, já vou logo respondendo para vocês esta pergunta. E não, gente, eu não escondi nada de vocês, não escondi nada de ninguém. Eu só não queria falar sobre esse assunto aqui no canal antes de ter um diagnóstico médico, né, clínico mesmo, um médico chegar e falar pra mim, sim, mamãe, ele tem esses traços, entende? Porque eu penso comigo assim, se eu chegasse pra vocês e falasse assim, eu tenho suspeitas, talvez alguém entenderia que ele era já, e aí eu chegasse com um diagnóstico médico e falasse assim, ai, não é, né, eu me enganei, as pessoas iriam achar que eu estava mentindo, alguma coisa desse tipo, enfim, gente. Então, eu preferi ter a certeza de tudo e eu quero falar tudo sobre isso com vocês. Como eu descobri, por que eu comecei a suspeitar de algumas coisas, como foi aí esse desenvolvimento. Eu estou falando aqui do meu filho, né, Nicolas. Ele tem 7 anos hoje, tá, gente? Mas as desconfianças, né, já vem há um bom tempo atrás. E eu quero falar aqui pra vocês, eu peguei mais ou menos umas 10 características apenas, porque são muitas, tá? Já adianto vocês que ele tem muito mais do que essas que eu vou falar. Mas essas foram as que mais me chamaram a atenção, né? Pra mim tá buscando essa ajuda, para mim ter a certeza de que se realmente era isso que eu imaginava, se realmente ele tinha o espectro autista ou não. Então, vou falar aqui com vocês e eu acredito que isso também possa servir de ajuda, de alerta para alguma mamãe que tá aí com a pulguinha atrás da orelha, como eu fiquei por muitos anos, né? Com a pulguinha atrás da orelha, sem ter certeza de nada. E foi através de vídeos como esse que eu comecei a entender um pouco mais sobre o assunto e fui atrás de ajuda médica. E também para falar para os meus inscritos, né, que estão aqui comigo já me acompanhando há um bom tempo, relatar para vocês que agora, né, eu descobri, tive a certeza de que realmente ele tem o TA, que é o transtorno do espectro autista. E então para mim é tudo novidade também, tá bom, gente? Então eu vou contar para vocês como foi que eu cheguei nesse diagnóstico, tá bom? Então vamos lá. E antes, né, de eu começar a falar essas características, eu já quero deixar claro que isso não serve, né? Tudo isso que eu vou falar aqui não serve de diagnóstico para você saber que se o seu filho é ou não autista, tá bom, gente? Isso são características que eu descobri nele, tá bom? Então, eu sei que tem crianças que podem ter as mesmas características e pode ter criança que não vai ter essas características, mas vão ter outras características, né? Mas eu acredito que um pouquinho do que eu falo aqui, que eu vi nele de diferente, vai ajudar alguma outra mamãe por aí, tá? Então é esse o intuito também, e também de eu conseguir desabafar e falar um pouco sobre esse assunto com vocês aqui, que já há muito tempo eu gostaria de estar falando, então eu quero falar tudo hoje aqui pra vocês. Desde quando ele era muito novo mesmo, assim, com alguns meses de idade, eu não tinha noção, tá, gente, nessa época do que era o autismo, tá? Eu nem sabia, nem imaginava do que era, do que se tratava. Eu entendia o autismo como uma coisa, assim, bem diferente do que eu vejo e entendo hoje, né, gente? Que eu tô convivendo com isso. Então, eu não entendia nada. Então, eu cheguei pro médico e eu achava que ele era surdo, sabe? Eu achava que ele era surdo, porque eu chamava ele, ele não olhava pra mim. Eu podia fazer qualquer coisa, um barulho de piano, um barulho batendo um tambor. Ele não olhava. Eu chamava ele pelo nome, ele não olhava. E aí eu falei, nossa, eu acho que ele é surdo, não é possível. E eu fui falei com o médico. E o médico falou pra mim assim, não, mãe, acho que você tá enganada. Não tem nada de errado com o ouvidinho dele, tá tudo bem. Aí passou um tempo e eu ainda com aquele negócio, pensando comigo, mas não é possível, né? Como que tá tudo bem com o ouvido dele se, né, qualquer criança que a gente chama pelo nome nessa fase, né, de 1 ano, ela vai olhar. E ele não olhava. Ele não olhava de jeito nenhum. Então, assim, também tem uma coisa importante que eu quero falar pra vocês. Talvez uma mãe de primeira viagem com seu primeiro filho não consiga identificar muito bem algumas coisas. Eu já, assim, tinha um pouco mais de, como que eu posso dizer, experiência de saber qual era a idade para criança olhar, para criança falar alguma coisa, enfim. Porque eu já tinha 2. Só que a gente sempre escuta aquelas coisas assim, né? Ah, não compare seu filho com outro filho, não compare seu filho com o filho de outra pessoa. Então eu sempre levava isso em consideração e pensava assim, ah, ele vai ter o tempo dele, né? Isso que eu pensava, tá? Então, voltando, essa foi a primeira coisa que eu notei de diferente nele. Mas deixava passar, né?
A segunda coisa, eu cheguei pro médico novamente, numa outra data, falei, doutor, eu acho que ele não tem sensibilidade, ele não sente dor. Ele bate a cabeça, ele caía no chão, ele batia a cabeça com tanta força, mas ele caía assim, quando ele era menor, ele caía muito mesmo, muito, várias vezes. Caía da cama, caía andando, caía no banheiro, tomando banho. Ele caía demais e batia a cabeça demais, batia forte, sabe, forte mesmo. E ele não chorava, ele não tinha reação nenhuma. Caía na rua, ralava o joelho e não chorava. E qualquer criança que caia na rua e rala o joelho, ela chora, faz um escândalo, não é? Né? Quem tem filho sabe que é assim, criança. Fez um raladinho de nada no joelho, faz um escândalo. E ele não tinha reação nenhuma. Não tinha nenhuma reação. Então eu comecei a achar que ele não tinha sensibilidade, né? E eu falei pro médico isso. E o médico falou pra mim, isso o pediatra, tá, gente, que acompanhava ele. Falou pra mim assim, não, mãe, eu acho que não, né? Você tá enganada. Tá tudo bem, tem criança que não quer assim mesmo. E aí, né, continuei levando a vida aí da maneira, né, que a gente costuma levar, enfim. Pra mim, tava tudo bem, então, com ele, não era surdo, não tinha sensibilidade, continuou. Aliás, tava tudo normal. E continuando, assim, eu notava outras coisas também diferentes. Uma dessas coisas, a maneira com que ele brincava, por exemplo. Quando ele ia colocar os carrinhos dele, por exemplo. Ao invés dele colocar do menor para o maior, porque eu acredito que esse seria um padrão que todas as crianças seguiriam, ele fazia o contrário. Ele colocava do maior para o menor. E para ele o certo era daquele jeito lá, era do maior para o menor. Ou o lápis, por exemplo, quando ele ia brincar e ia arrumar os lápis, em vez dele arrumar assim, né, um do lado do outro, como ele vem na caixinha, né, de lápis, ele colocava de comprido assim, um atrás do outro. Era assim que ele arrumava os lápis. E para ele o certo estava daquele jeito lá, né? E ele também não se interessava por brinquedos, ele brincava com as mãos assim, sabe? Ele ficava, era assim o tempo todo. Onde ele tivesse, ele tava lá, com as mãozinhas dele brincando. Ou então, né, na época ele tinha várias luvas, né, que era frio. E criancinha tem luva, né? A gente sempre coloca a luva na mão das crianças. E ele gostava muito, até hoje, na verdade, tá? A maioria dessas coisas que eu vou falar pra vocês, ele faz ainda até hoje. Algumas ele melhorou, mas outras ele continua da mesma forma. Ele brinca com a luva, ele ama brincar com a luva, tá? Luva mesmo. Ele pega um par de luva e ele brinca como se fosse um brinquedo, a luva. E também, ele era assim, eu olhava pra ele e pensava, tipo, que ele era sossegado, muito quietinho, um pouco desligado, talvez, né, do externo, do que acontece por fora, porque várias situações que aconteceram, de estar aquele alvoroço, né, aquela correria e tal, e ele tá ali, sabe, no cantinho dele, como se nada tivesse acontecendo, né, e isso foram vários episódios, mas os episódios que mais me marcaram foi quando a Luísa caiu no chão, bateu a cabeça, a Luísa tinha 3 meses, bateu a cabeça no chão, e aí foi aquela correria, porque ela tava desmaiando no meu colo, e todo mundo nervoso e tal, e liga pra um, aquela correria, e ele tava lá tranquilo, brincando com os brinquedinhos lá, que era uma festa de aniversário aqui em casa que eu tinha feito, eu não me lembro, acho que era aniversário do Lucas, se eu não me engano, e a gente tava ali naquela correria, aquele desespero, e ele tranquilo, brincando, né, como se não tivesse acontecendo nada à volta dele. E várias outras vezes também brincando na casa da minha mãe, às vezes tá a criança brincando pra lá, corre pra cá, pula, e ele tava lá no cantinho dele, feliz, brincando no mundinho dele. Eu sempre percebi que ele tinha, e tem, né, o mundinho dele. Que ele gosta de ficar ali, ele não tá triste, mesmo que ele esteja sozinho, brincando ali no mundinho dele, ele não tá triste, ele tá bem ali. Então eu sempre deixei, né? E ele sempre foi muito quieto, muito calmo, até uma certa idade, tá? Até uma certa idade ele foi calmo. E então eu pensava assim, nossa, ele não me deu trabalho nenhum, não me dava trabalho mesmo, porque ele sempre ficava ali quietinho no canto dele. Só que aí, uma das coisas que começou a me chamar muito mais atenção era que ele não tinha um diálogo. Quando a Luísa nasceu, a Luísa fez 2 anos, ele já estava com 5 anos, ele não tinha um diálogo, uma conversa comigo. Ele só falava assim, se ele queria água, ele falava água. Igual um bebezinho, uma criança que tá aprendendo a falar. Se ele queria ir no banheiro, ele falava xixi, enfim. Ele não tinha um diálogo, ele não sabia ter uma conversa comigo. Se eu perguntasse pra ele, né, o que ele comeu na escola, por exemplo, como foi o lanchinho na escola hoje, você comeu o quê? Aí se eu falasse, você comeu bolacha? Ele falava, come bolacha. Você comeu arroz no almoço? Comi arroz. Comeu feijão? Comi feijão. Comeu salada? Ele repetia o que eu falava, mas ele não tinha ele mesmo um diálogo de uma conversa dele chegar e falar, mãe, hoje na escola foi assim. E a Luísa com 2 anos já tinha esse diálogo. Foi aí que eu comecei a notar a diferença, porque ele com 6, com 5, ele não tinha esse diálogo comigo e ela com 2 já tinha esse diálogo. Foi ali que eu comecei a perceber que, opa, peraí, vamos começar a olhar melhor ele, né? Começar a prestar mais atenção nele. E aí teve uma época que ele começou a balbuciar.
ele já falava essas palavras, palavras soltas, ou ele copiava a frase da televisão, de um vídeo que ele assistiu, de alguma coisa que ele assistiu, ele copiava essas frases e repetia essas frases, mas não era uma frase que era dele mesmo, que ele mesmo criava. E aí ele começou a balbuciar. Eu esperando que ele avançasse na fala, ele meio que... Eu falei, nossa, mas parece que ele tá voltando pra trás. Será? Não é possível isso. Eu fiquei assim, eu falei, não é possível que ele tá regredindo. E aí, o que as pessoas falavam? Ah, é porque a Luísa nasceu, porque ele tá querendo chamar sua atenção e tá. Então, eu achei que realmente fosse por essa razão, né? Porque a Luísa era pequena e ele, né, já tava um pouco maior, então ele começou a querer voltar a ser bebê, mas não era. Não era, não tinha nada a ver com isso, gente. Ele começou a balbuciar mesmo ali, e às vezes ele começava a engatinhar, ou então ele andava nas pontinhas dos pés. E pra mim isso tudo era uma brincadeira dele. Mas não era, eu não sabia. E eu descobri com o médico agora que essas coisas, né? Que mesmo eu vendo eu achava estranho, eu achava que era normal, mas não era normal. Eram os traços já, né? Do espectro. Mas eu, né, gente, como uma mãe que não entendia muito sobre o assunto. Aliás, hoje ainda não entendo tanto, mas já entendo bem mais do que antes. Não sabia o que era, como, por que acontecia isso, né? E sempre achando assim, não, mas ele vai evoluir, né? Uma hora ele vai avançar, vai melhorar, tipo, e o jeito dele, né, de lidar com as coisas, eu percebia que assim, ele não tinha uma compreensão esperada para a idade dele, sabe? Quando a gente fala com ele, a compreensão dele é diferente. Ele não conseguia fazer coisas muito simples, como colocar uma água, pegar uma jarra de água e colocar no copo. Ele falava pra mim assim, que ele queria água. Né? Ele não falava, eu quero beber água, eu quero água. Mãe, tô com sede. Não, ele só falava água. E aí eu coloquei o copo e a garrafa na mesa. E fiquei esperando ele já com 6 anos, tá, gente? Esperando ele colocar a água lá no copo. E ele ficou olhando para aquilo, assim, tipo, parado, olhando. E ele olhava pra mim, eu olhava para aquilo e tipo, o que eu faço agora? Entendeu? Não sei, tá aí o copo, a jarra de água, e aí? Né? Minha mãe não entendeu que eu tô querendo beber água, e ele não entendeu que era só ele colocar ali, enfim. Coisas muito simples mesmo. Como jogar um papel no lixo, se eu falo pra ele, pedia pra ele, joga esse papel no lixo pra mamãe, ele ficava parado e ele não sabia qual lixo que ele jogava. Se ele jogava no lixo do banheiro, se ele jogava no lixo da pia, no lixo do chão, enfim, eu tinha que falar exatamente o que ele precisava fazer. Joga no lixo do banheiro, joga no lixo da pia, da cozinha, enfim. Eu sempre tinha que falar bem detalhadamente, tudo até hoje, né? Preciso falar detalhadamente o que ele precisa fazer para ele entender o que ele precisa fazer. Eu resolvi, antes eu pensava que eu conseguiria levar isso numa boa. Falei assim, se ele tiver, tá tudo bem, né? A gente vai levando, porque eu consigo lidar com ele, eu entendo ele, eu consigo me comunicar com ele, como mãe, dentro de casa, né? Então, pra mim, eu conseguiria levar isso numa boa. Mas, quando ele precisou sair, né, gente? Aí que as coisas mudaram. Então, foi por essa razão. Foi isso que me deu um... Não, eu não consigo sozinha, eu preciso de ajuda. Ele vai precisar de ajuda e eu também, como mãe, preciso de ajuda. Não dá, preciso procurar um médico pra mim ter certeza, pra mim saber se é mesmo. Que se não for, beleza, ele vai evoluir, né? Da maneira que ele tiver que evoluir. Mas se for, eu vou precisar de ajuda para saber o que fazer. Porque à medida que o tempo ia passando, que ele ia ficando mais velho, os anos ia passando, eu percebia que ele se distanciava das crianças da idade dele, né? Então, tava ficando cada vez mais longe. E eu percebia que essa corrida dele, né, não tava dando certo, ele não tava chegando. E quando chegou ali na escola, é que foi ali o start mais difícil para mim, que eu entendi que sem o médico, né, sem um laudo clínico médico, não ia conseguir levar isso. E eu entendo, né, podem vir críticas, mas eu entendo que sim, eu não deveria ter feito isso, eu já deveria ter procurado essa ajuda bem antes. Mas eu também entendo algumas mães, né, posso falar por mim, a demora de buscar essa ajuda, de procurar realmente esse diagnóstico, por achar que tá tudo bem, que não, meu filho não tem isso não, enfim, né? Ele é só no tempo dele, beleza, isso vai dar tudo certo daqui pra frente, mas não, gente. Quando a gente vê os sinais, quando a gente começa a perceber que o nosso filho está muito mais atrasado, tem algumas coisas aí que a gente, quando a gente é mãe, a gente sabe, a gente sente, a gente percebe que tem alguma coisa diferente no nosso filho. Não tem como negar, né? Nós, mamães, sabemos. Eu até fiz uma postagem no Instagram e eu lembro de um médico, um pediatra, que ele realmente falou isso pra mim. Ele falou bem assim pra mim. Mãe, confie no seu coração de mãe. Sempre, não importa o que as outras pessoas falem, confie no seu coração de mãe. E aí eu fiz isso. Fui atrás dessa ajuda,
comecei a questionar na escola, tá? E isso também é uma das coisas que eu aconselho, né, a qualquer mãe que tem aí a suspeita que tá com a pulguinha atrás da orelha, a questionar mais a escola, tá, gente? Por que que eu falo? Porque todas as vezes que eu ia nas reuniões de escola, a professora sempre falava que tava tudo bem. Tá tudo bem, ele não dá trabalho, né? Ele sabe isso, sabe aquilo, e eu, né, ele tá ótimo. E pra mim, já que a professora tava falando que ele tava ótimo, então tá tudo ótimo, não é mesmo? Eu vim embora com aquele pensamento. Não, mas tá tudo bem, né? Se a professora tá falando que tá tudo bem na escola, então ele, né, não precisa procurar essa ajuda. Só que a verdade, gente, é que não tava tudo bem na escola, né? Eu não sei qual era a razão, mas enfim. Nenhum dos professores falava realmente como ele estava na escola, tá? Quando chegou a pandemia, que eu precisei ajudar ele em casa, foi muito difícil, porque eu percebi que eu não dava conta, eu não conseguia. Olha, eu conseguia ajudar todos os outros, os três. Mas ele, eu não conseguia, gente. Não conseguia de jeito nenhum ajudar ele nas tarefas de casa. E até hoje é mais difícil. Só que hoje, eu entendendo e eu sabendo da dificuldade dele, eu consigo, assim, empurrar um pouco mais ele, vamos dizer, né? É fácil, não é? Mas pelo menos eu já fico um pouco mais aliviada, entendendo que é dele mesmo isso, é do espectro, e é a dificuldade que ele tem. E aí eu fico um pouco mais tranquila, assim, não é tranquila, né? Eu fico receosa, por quê? Porque realmente ele vai precisar de uma ajuda extra na escola, porque ele tem muita, mas muita dificuldade mesmo nessa parte aí didática, sabe? E na pandemia foi que eu percebi, só que depois, quando foi pra escola, e eu comecei a questionar a professora, né? Se ele realmente estava fazendo tudo, se realmente estava tudo bem. Um exemplo, vou falar aqui para vocês bem rapidinho, né? Para que eu não me estenda tanto nesse vídeo. Mas, uma das reuniões que eu fui, isso eu já estava investigando, tá, gente? Mais uma das reuniões eu fui, a professora falou que estava tudo bem, que as crianças já estavam separando sílabas, já estavam lendo, já estavam fazendo conta, soma, né, de mais e de menos, e já ia lá na frente, contava historinhas. E eu fiquei assim, tipo, nossa, todas as crianças, né? Porque ele não faz nada disso, tá? Nadinha disso que eu falei pra vocês, ele faz. E eu fui lá e questionei o professor. Eu falei, então, a senhora falou que as crianças estão fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Ele faz. Daí ela já meio que, então, ele precisa de ajuda, uma ajuda, eu fico com ele tem dificuldade nisso, naquilo. Aí começou a falar, e realmente, porque não era possível que dentro de casa ele não sabia nada e na escola ele sabia tudo. Então eu fiquei, né? Então é importante também porque a gente acompanhe essa vida escolar, né, dos nossos filhos, ajudando na lição de casa e tendo a certeza de que realmente a criança sabe fazer isso que o professor fala. Porque nas reuniões ela falava que ele sabia fazer tudo e na verdade ele não sabia fazer nada disso. Até hoje ele não sabe ler, não sabe. Ele escreve o quê? Ele escreve o nome dele só. Mas ele ainda nem reconhece todas as letras do nome dele. Ele reconhece algumas, né? Algumas letras do nome dele ele reconhece, mas não são todas. E ele demorou muito tempo para conseguir fazer isso, gente. Foi muito tempo, foi com muita insistência que ele conseguiu escrever o nome dele completo agora, que ele está escrevendo o nome completo. Então, assim, é a demora, sabe? A demora, a dificuldade da criança fazer algo que já era para ela ter feito há muito tempo. Quando você começa a perceber que ele tinha que estar mais assim, mesmo que ele não seja igual, né, a criança mais inteligente da sala, mas tem coisa que não tem como que eu cheguei nesse diagnóstico concreto de levar no médico, enfim. Quando eu comecei a notar que sozinha eu não conseguiria, não dava para mim ajudar ele nessas questões, principalmente da escola, precisaria de ajuda, porque eu percebia que lá no mundo, lá fora também, algumas crianças e até mesmo alguns adultos não tinham a mesma paciência que eu tinha, que eu tenho com ele, na verdade, né? Não entendiam ele como eu entendia, né? Aí o preconceito começou a aparecer. Foi que eu percebi que eu precisava mesmo dessa ajuda, tá, gente? Porque realmente eu já até cheguei a chorar, não vou mentir não, mas quando eu percebi que existia um preconceito de algumas crianças e de alguns adultos com o jeito diferente dele, tá? O jeito dele se expressar, o jeito dele entender as coisas. Então eu percebi isso. Foi por essa razão também, sim, que eu fui atrás e procurar ajuda. E eu não sabia nem que médico procurar, gente. Eu queria primeiro um psicólogo. E aí fui atrás do psicólogo, mas foi aí que eu fui orientada. Não é um psicólogo, você tem que procurar um pediatra. O pediatra vai encaminhar você pro médico certo. Então, fui ao pediatra, conversei com ele, expliquei, né, os sintomas, assim, as características que eu achava diferente, contei algumas coisas e ele me encaminhou para o neuropediatra. Esperei um ano, gente, um ano na fila de espera para essa consulta e fiquei ali, né, gente, lidando com essa dificuldade. Mas aí eu cheguei na escola e eu falei, já que na escola era assim, o lugar onde era mais complicado para mim, mais difícil de lidar com a situação, conversei com a professora e falei
que eu estava investigando isso tudo. Só que nisso eu já tinha pedido para o pediatra, né? E o pediatra fez uma carta para mim mandar na escola, para que a professora relatasse o comportamento dele na escola, né? Como que era ali a interação dele na escola, nas coisas. E aí isso já me ajudou também um pouquinho mais lá na escola, tá? Em questão disso aí. E aí ela fez o relatório e fiquei lá esperando, né, essa consulta. Quando consegui essa consulta, né, com a neuropediatra, levei a carta da escola e nas conversas que eu tive, fiz um questionário, fiz alguns exames que ela já pediu alguns exames, enfim, retornamos. Quem me acompanha aí no, né, nos vlogs tá vendo toda essa minha saga de levar ele no médico, voltar a fazer exame, enfim. E ali, nessa volta de mostrar exames e conversar mais um tempo com a neuropediatra, ela falou para mim que ela confirmou que sim, que ele tem os traços do espectro autista. Porém, precisa ser assim analisado, né, gente? Quem conhece, quem entende mais, sabe que isso é algo assim que não é uma coisa assim, ah, ele tem e ele não pode melhorar nunca. Não, ele pode melhorar sim, ele pode se desenvolver, mas para isso é preciso de ajuda médica. Precisa de terapias, precisa passar com fono, porque ele também tem muita dificuldade nessas questões aí. Por exemplo, se eu falar para ele, falando para ele assim, B com A é ba, ele não entende. Ele não consegue entender. Se ele vê escrito, ele até dá uma assimilada, mas aqui na cabecinha dele, quando a gente fala para ele que é ba, ele não sabe pôr o B e o A para formar o ba. Ele não consegue assimilar isso daí na fala. E então ele precisa também passar com fono. Estamos na fila de espera, tá, gente? Porque pelo SUS, né? Nesse caso, quando se trata disso, né, eu já ouvi e percebi que o tempo, né, é o pior inimigo. A gente precisa correr contra o tempo, né? Mas pelo SUS a gente vai fazer o quê? A gente tem que esperar. Quando tiver uma vaga, a gente vai. E é isso aí. Estamos agora sim nessa fila de espera para fazer as terapias, para fazer o que for preciso, voltar no médico com as datas marcadas. Se ela pedir mais exames, fazer. Estamos nessa corrida agora. Estou começando agora. Então é isso, gente. O meu relato, as coisas que eu tinha para falar do que aconteceu comigo, do que eu sei, é até aqui, né? Agora, daqui para frente, precisamos de ajuda, né? Então, se você sabe de alguma coisa, se você entende de alguma coisa, se você conhece alguém, tem alguma coisa para falar, pode falar aqui nos comentários que eu vou ler com muito carinho, vou tentar entender, vou pesquisar também, pra gente aprender, né, gente? Porque eu preciso aprender sobre isso e tentar ao máximo ajudar ele a alcançar, né, as outras crianças. Mesmo, não sei se será possível, mas talvez seja, né? Possível ele alcançar aí as outras crianças. Tem muitas outras coisas, né, gente? Mas eu acho que esse vídeo já tá longo demais. Quem sabe eu não faço um outro vídeo falando sobre esse assunto. Então, coloquem aqui pra mim se ficou qualquer dúvida de vocês, gente. Qualquer dúvida que tenha ficado por alguma coisa que eu falei, pode deixar aqui nos comentários. E compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que você acha que precisa ouvir estas coisas, tá bom? Então, que Deus abençoe sua casa, sua família e até o próximo vídeo. Tchau!